encerrando essa parte em que falamos da influência da medicina na obra de Guimarães Rosa, nós vamos falar de um conto em que vemos muito forte a presença da psicologia e da psiquiatria. É o conto A Terceira Margem do Rio, do livro Primeiras Histórias, publicado em 1962. Nessa história, o Guimarães Rosa nos conta de um homem que certo dia, um pai de família, certo dia, ele mandou fazer para si uma canoa e foi morar sozinho, lá no meio do rio. Abandonou a mulher, o filho, que é o narrador da história, o outro filho e a filha, e vai morar lá no meio do rio sozinho. Esse homem não deixa nenhum vestígio sobre o motivo dele ter construído para si essa canoa e por que ele resolveu ir morar no meio desse rio, esse grande rio, um rio de longas beiras, como é contado na história, e ninguém entende por que esse homem vai morar lá. O filho, o narrador, ele permanece ali na margem, levando alimento, levando roupa para o pai. A mãe do narrador, a mulher do homem que foi morar no meio do rio, vai passando o tempo, ela desiste de ficar ali. Os outros filhos deles também vão embora, vão para a cidade, mas o homem fica e o narrador também fica ali alimentando esse pai. Nos diversos estudos literários, análises literárias, a gente percebe o quanto esse conto pode ser interpretado de variadas maneiras. A depressão, a morte, o que seria esse grande rio? Esse grande rio que faz parte de todos os seres humanos, essa terceira margem do rio, que todos os seres humanos estão ali presentes. Há elementos da filosofia, há elementos da psicologia de Freud, há elementos da religião. Esse homem que muitos ali na história acreditavam que podia ser um novo Noé, que vai morar nesse rio. No fim da história, o narrador, ele chama o pai para voltar, para vir, que o pai já está velho, já fez o seu tanto, então ele vai para o lugar do pai, ele propõe essa troca e o pai aceita essa troca, mas só que o narrador sofre o grave frio dos medos e corre, e vai para longe do rio, não aceita ir para o lugar do pai, e aí ninguém mais sabe o paradeiro desse pai, e o narrador encerra pedindo que no leito de sua morte, quando ele morresse, o colocassem também em uma canoinha de nada. A gente percebe o primor de João Guimarães Rosa, pegando um elemento universal de todas as cidades, das grandes às pequenas, tem um rio passando por ali, e transformar esse rio em um conto de tão grande nome na literatura, um conto conhecido na literatura brasileira, na literatura mundial. Guimarães Rosa tem essa capacidade, fazendo esse uso dos seus estudos, esse uso da sua carreira médica, fazendo essa analogia entre algo tão cotidiano do povo com uma coisa tão introspecta de cada um, essa união do que é universal com o que é interno de cada um. E isso nós veremos no decorrer dos outros estudos da obra de Guimarães Rosa, essa capacidade, essa primordialidade de fazer esse movimento.